Meu pai era muito bravo, ele era rígido, ele brigava e batia por qualquer coisa, por qualquer arte que a gente fizesse. Não batia por raiva, ele batia por amor, entendendo que ele estava fazendo a melhor, estava nos educando da melhor maneira possível. Ele entendia que a educação tinha que ser rígida, rígida até o extremo, e ele teria que corrigir, tinha que corrigir qualquer coisa que saísse da linha. Agora, tinha uma vantagem muito grande em tudo que meu pai fazia. Ele avisava. E a gente já sabia que ele falava assim: eu vou falar uma vez, a segunda, na terceira eu já estou indo para bater. Então, quando ele falava de alguma coisa, vocês parem com isso porque está acontecendo não sei das quantas, e a gente não parava, ele vinha a segunda vez, pode ter certeza, a gente podia ter certeza que se ele voltasse uma terceira vez, ele voltava já quente, já acertando as arestas, aparando tudo que tinha que aparar. Eu agradeço a Deus por cada surra que eu levei e por tudo o que o meu pai, do seu jeito, me ensinou. Mas veja que ele avisava antes de fazer: eu não quero bater, não me façam bater, mas eu vou bater porque eu tenho que bater, eu vou acertar, eu vou corrigir, eu vou colocar na linha, né, porque eu tenho que colocar na linha. Ele avisava antes de fazer. E quando eu estava preparando a lição, eu lembrei dessa situação. Porque o que a gente vai falar hoje é do amor incondicional de Deus. O amor incondicional que Deus tinha por Israel. Ao ponto de avisar que não podia desobedecer. E quando desobedecia, Deus mandava alguém falar, alguém avisar, alguém lembrar: olha, está desobedecendo, a ira do Senhor virá sobre ti. Nosso texto áureo está lá em 2 Crônicas 36:15, que diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faça-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Essas palavras em 2 Crônicas 6, versículos 24 e 25 são do rei Salomão. Ele construindo o templo, santificando o templo. Veja que já se sabia, Salomão já sabia, o povo já tinha passado por isso várias e várias e várias vezes. É tipo uma regra conhecida. Sabe como eu falei do meu pai? Ele batia, mas ele avisava a primeira, a segunda vez, a terceira ele batia. Era uma regra conhecida. Tinha 2 oportunidades de se arrepender. Só 2. A terceira ele não dava não, a terceira ele já vinha para corrigir, mas ainda dava 2 oportunidades, a gente tinha que aproveitar essas oportunidades. Já era sabido, já era entendido, já era conhecido que seria desse jeito, e com o povo de Israel não era diferente, porque o povo de Israel já tinha desobedecido, já tinha descumprido a vontade de Deus várias vezes, e o povo de Israel volta e meia caía em pecado, volta e meia caía em idolatria, e quando isso acontecia, o povo já sabia que Deus deixava os inimigos vencerem, deixava os inimigos irem contra eles e vencer as batalhas, e eles eram oprimidos pelos seus inimigos. Mas quando o povo se arrependia, pedia perdão a Deus e voltava-se a Deus, as coisas iam bem. Essa ingratidão do povo já estava lá escrita em Deuteronômio 29, dos versículos 25 ao 27, já dizia assim: então se dirá, por que desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles, quando os tirou da terra do Egito, e se foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, deuses que não conheceram, e que ele não lhes havia designado.
pelo que a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Está no Deuteronômio. Veja que aí Deuteronômio já é Moisés meio que fazendo uma retrospectiva do que tinha acontecido, preparando o povo para passar a liderança para Josué. Então o povo, naqueles 40 anos do deserto, com Moisés, já tinha errado várias vezes. O capítulo anterior de Deuteronômio, eu acho um capítulo bem interessante, Deuteronômio 28, tem 68 versículos. O primeiro versículo diz assim: se atentamente, ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí do 2 até o 14 enumera uma série de bênçãos que o povo receberia se atentamente ouvissem a voz do Senhor, cuidando de guardar todos os seus mandamentos. Aí a partir do versículo 15, no versículo 15 tem assim: será porém, ou seja, por outro lado, né? Se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir os teus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então te virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, aí a partir do 16 até o 68, olha quantos versículos, mais de 50 versículos sobre coisas ruins que aconteceriam ao povo de Deus se não desse ouvidos ao Senhor. Então veja que Moisés ainda teve o cuidado ali de catalogar as bênçãos e as maldições, a forma, o caminho de dar certo as coisas e o caminho de dar errado as coisas, se o povo não atendesse à voz de Deus. Então veja que isso já era conhecido lá de trás, e o povo volta e meia caía em desobediência, achava que sabia fazer as coisas por si mesmo. O nosso comentarista chama isso de obstinação, né? Eles eram obstinados, eles queriam fazer o que queriam fazer do jeito que achavam que deveriam fazer, não agradando a Deus, e não se importando se estava agradando a Deus, não. E quando eles andavam por esse caminho, a desgraça acontecia. O Senhor não aceitava, Ele nunca aceitou e não aceita a idolatria, a obstinação ou a insubordinação. Deus não aceita essas coisas. E nos livros de Crônica e Reis, que estamos estudando, livros de Crônicas e Reis, né, a gente vê ali que várias vezes vários reis foram alertados por profetas ou entenderam a situação ruim. Manassés não foi alertado por profeta, ele estava preso, acorrentado, quando ele lembrou do Deus dos seus pais. E aí ele vai, e vários outros também fizeram orações se arrependendo, se colocando de volta na presença de Deus, e Deus resgata o povo, Deus resgata o rei, Deus livra da batalha, enfim, várias coisas que Deus mostra ali, a sua fidelidade, a sua bondade, quando o povo é fiel. Agora, quando o povo é infiel, as coisas dão errado. E essa relação de dar certo e dar errado é uma relação desde sempre. Como eu falei, lá em Deuteronômio, Moisés já tinha escrito bênçãos e maldições do capítulo 28, e no 29 ele já tinha dito que quando o povo errasse, né, mas se ele pedisse perdão, se não acertasse, ia pagar pelos seus erros, mas se ele pedisse perdão a Deus e voltasse a cumprir a lei, Deus o abençoaria. Tudo que Deus quer é que a gente viva atentamente, cumprindo a sua vontade. E se errar, não tem problema, não crie em desespero, né? Não tem problema, não tem problema, deixe desse jeito. Entenda que errou, peça perdão e volte, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Né? Avisar uma vez, duas antes de bater chama-se
misericórdia. O bater chama-se justiça, né? Ele falou que ia fazer e ele cumpriu, né? Mas antes de ele fazer algo que a gente sabia e ia ser ruim pra caramba, ele avisou. E isso chama-se misericórdia. Bom, essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br para você baixar. Agora também está disponível para o Kindle. Você pode ir lá na Amazon e comprar para o Kindle a revista, ou até conseguir uma revista em papel, como essa aqui junto à Convenção Batista Fluminense, ok? Essa revista aqui, de número 77, tem por tema Os Reis e os Profetas de Israel, foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Já estamos quase acabando essa revista. A 12ª lição, que tem por tema O Senhor enviou os seus mensageiros. E o fato de Deus enviar os seus mensageiros revela algumas das suas características. A primeira delas, né, que o nosso comentarista colocou aqui, elencou como título, é um Deus zeloso, é um Deus que cuida. Se meu pai não se importasse comigo, com meu irmão, ele não cuidaria de mim, nem cuidaria do meu irmão. Mas ele cuidava, e cuidava da melhor maneira possível, da forma como ele entendia que deveria ser, com zelo. E Deus sempre foi um Deus zeloso. Segunda Crônicas 36, versículo 15, diz assim: O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Veja que Israel não tinha dúvida, que já está em Crônica, já tinha passado lá Deuteronômio, o povo já conhecia a lei tinha esses escritos dizendo que se fizesse a vontade de Deus era bênção, se não fizesse maldição. O povo já tinha certeza, conhecia que a sua infidelidade causaria a ruína. Não dá muito para entender por que a gente sabe que tem que fazer o certo e faz o errado. Não é só aquele povo não, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós sabemos as coisas certas que temos que fazer, fazemos a errada e depois, mas a gente devia ter feito daquele outro jeito, né? Eu devia ter feito daquele outro jeito. Mas o que Deus está falando aqui, que ele não é um Deus mau. As escolhas do povo é que fazem com que Deus tenha que ser justo, né? As escolhas do povo eram más e perversas, eram escolhas de ser infiéis a Deus, e por conta disso Deus avisava, e Deus mandava os seus mensageiros. Deus era e é sistemático em avisar, né? Vários e vários profetas foram enviados por Deus para alertar que aquela situação não estava correta, que Deus não se agradava daquilo, que aquilo não ia dar certo, né? Mostravam que a desobediência ao Senhor deveria ser resultado da gratidão, mostrava que a obediência, ao Senhor deveria ser resultado da gratidão do povo. Mas o que o povo fazia? O que o povo faz, né? Infelizmente nós fazemos a mesma coisa, nós somos ingratos. E essa ingratidão nos leva a pecar, nos leva a fazer coisas contra a vontade de Deus. É questão de escolha. É questão de escolha minha, escolha sua. E escolhas que aquele povo fez no passado, escolhas ruins de não agradar a Deus. E a gente sabe que Deus nunca teve prazer na ruína do seu povo. Deus nunca quis que seu povo fosse vencido em guerra, fosse maltratado, fosse assolado. Não, Deus nunca teve prazer
nisso. Assim como meu pai não tinha prazer em me ver apanhar ou tirar notas baixas, enfim, ele não tinha prazer nisso. Ele batia, brigava e ele fazia toda a força para que a gente tivesse sucesso na vida. E por conta disso, por conta de Deus não querer ver o seu povo na ruína, é que esse versículo de 2 Crônicas 36:15 diz que o Senhor, Deus dos seus pais, começando de madrugada, ou seja, quando a gente começa um negócio de madrugada, é que a gente começa bem cedo. Vou acordar muito cedo, eu vou acordar antes do sol nascer. Deus começou a mandar profetas de madrugada. Deus começou a mandar mensagens através de mensageiros de madrugada. Começou a fazer isso muito cedo. Por quê? Porque ele queria que o seu povo obedecesse. E obedecendo, o povo seria próspero, né? Mas o povo não dava ouvidos. Que povinho complicado. Que povinho parece sem jeito, né? Mas prosperidade só seria possível por meio da santidade e da consciência por parte do povo daquilo que Deus exigia. Deus exigia do povo de Israel que ele fosse um povo diferente. Mudou pra gente? Não! Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Tá valendo! É para ser luz, é para ser sal. A luz faz diferença onde está. Sem luz, fica escuro. Com luz, ilumina todo o ambiente. E com todo o ambiente iluminado, eu posso ver as coisas. Sem luz, eu não vejo nada. A luz faz total diferença. O sal faz total diferença no sabor. Veja que ele está falando de dois sentidos do ser humano, um de visão, e a visão é algo que dá cor à nossa vida, dá alegria, dependendo do que você ficar vendo, dias muito nublados, ambientes muito escuros, você fica triste, mas o sol alegra a nossa vida. A luz alegra a nossa vida. E o gosto, né? Comida sem gosto ninguém merece. Misericórdia. Mas temos que ser sal, porque nós temos que fazer a diferença. Deus quer que sejamos um povo diferente. Nós, povo de Deus, somos um povo diferente. E somos diferentes das demais nações pagãs. Né? E esses mandamentos de Deus não são por capricho ou por vaidade. Deus não deu uma lei porque ele era caprichoso ou vaidoso e queria que o povo cumprisse toda aquela lei. Deus deu uma lei porque aquela lei era um jeito de mostrar para o povo o que era certo, o que era errado, para que o povo soubesse quando estivesse errando, né? E se errasse, ele pudesse se corrigir. A gente tem as leis no nosso dia a dia ainda para saber o que é certo, o que é errado, o que é permitido e o que é proibido. O que é proibido é errado, eu não posso fazer. O que é permitido é certo, eu posso fazer. A lei serve para nos orientar, para dizer qual é o caminho de sucesso, o caminho que as coisas vão dar certo, né? E nós, quantas vezes nós reagimos a Deus? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós tomamos as nossas próprias escolhas e essas próprias escolhas acabam em prejuízo? Deus sabe muito melhor para mim e para você o que é melhor na minha e na sua vida. Deus sabe melhor. Peça a Ele orientação, ouça dele o que Ele tem para te dizer. Porque na hora que der errado, a gente tem um costume, tem um ímpeto, tem assim a iniciativa de colocar a culpa em Deus.
Né? Ô Senhor, por que eu estou com esse problema? Por que eu estou desempregado? Não, pô, não fala com Deus não que você faltou metade do mês, não. Não, mas é porque eu estou desempregado. Porque... Não, sabe? Por que eu tenho essa conta gigantesca para pagar? Na hora de gastar foi bom. As escolhas nossas são erradas. Nós fazemos muitas escolhas erradas. E essas coisas são consequência. Né? Então, não adianta... culpar a Deus pela dor e sofrimento que nós passamos. Nós precisamos sim confessar os nossos pecados, ver os nossos erros e voltar para fazer escolhas boas. Deus foi zeloso ao mandar os seus mensageiros. Nos livros de Reis e Crônicas, nós vemos várias orações de quebrantamento de reis, que viram que estavam conduzindo o povo pelo caminho errado. E ao conduzir o povo pelo caminho errado e o seu quebrantamento perante Deus realmente foi sincero, o que Deus faz? Deus volta a dar vitória. O nosso Deus não faz concessões naquilo que Ele diz que é certo e naquilo que Ele diz que é errado. Agora, infelizmente, nós temos costumes de subjetivar, de relativizar o pecado. Alguns falam que a gente brinca com os pecados. E de fato, alguns pecados a gente brinca, como se ele não fosse nada demais. Como se não fosse algo que ferisse o coração de Deus. Temos que ter cuidado com os nossos pecados de estimação, temos que ter cuidado com as nossas subjetividades, as nossas interpretações. Muitas vezes a gente vê que não é da vontade de Deus, mas a gente dá aquela interpretação. Veja bem, não é bem assim, vamos entender direito. Aí você vai e dá aquela interpretação que você quer. Para quê? Para você pecar, para eu pecar. A gente faz isso. É muito triste isso, porque Deus não é subjetivo. Deus é objetivo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. É sim ou é não. Tá na palavra de Deus, cumpra. Ok? Então, a primeira característica foi o zelo de Deus. A segunda característica foi a compaixão de Deus. Veja, Deus não tem compromisso com o meu erro. O que eu faço de errado, geralmente por desobediência a Deus, é consequência minha. Deus não tem compromisso com esse erro. Eu não posso culpar alguém porque eu fiz alguma coisa errada. Se eu fiz alguma coisa errada, a culpa é minha. Isso parece muito lógico, mas não é o que as pessoas fazem. Não é o que nós fazemos com Deus. Nós muitas vezes culpamos Deus pelas coisas erradas que nós mesmos fazemos. Mas mesmo fazendo coisas erradas, mesmo tomando péssimas decisões e péssimos caminhos, é impossível negar a compaixão de Deus. Deus é extremamente compassivo. Ele tem compaixão para conosco. Sabe por quê? Quando a gente está errando, Ele manda alguém dizer que a gente está errado. A gente é alertado pela sua palavra, a gente é alertado por um irmão, a gente é alertado por um pastor, enfim, Deus manda alguém falar com a gente. E se a gente tiver com o ouvidinho atento, a gente vê que a gente errou. Porque Ele é diligente, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso. Veja que o versículo de 2 Crônicas 36:15 diz que Ele mandava mensageiros de madrugada, ou seja, cedo, desde sempre. Por quê? Porque Ele sempre se compadeceu do seu povo. É a sua compaixão, né? É a sua misericórdia. Deus não quer castigar o seu povo. Ele quer que seu povo faça as coisas corretas. Ele quer que seu povo seja um povo diferente para anunciar as boas novas de salvação. Ele quer que seu povo seja um povo limpo, escolhido, separado, ok?
mas as ações do povo não ajudam muitas vezes. E aí o que Deus faz? O Deus faz é avisar. Essa é a sua misericórdia. E depois, quando a misericórdia não funciona, ele age com a justiça. Lembra do meu pai? Então, avisou a primeira e a segunda vez. Isso é misericórdia. Veio, falou, avisou. Mesma coisa que Deus faz. Ele manda a gente falar com a gente. Não sei se necessariamente 2 vezes, se 5, se uma só, mas ele manda a falar com a gente. Nem seja lendo a Bíblia, enfim, algum jeito a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente estiver antenado. Porque se eu tiver de ouvidos tampados, eu não vou ouvir a voz de Deus. Mas se eu tiver com o meu ouvido ligadão, eu tropecei, errei, Deus vai falar comigo. Se eu e ele mandar falar comigo é a sua misericórdia. Se eu não ouvir, se eu ouvir, beleza, ele age de misericórdia, perdoa os pecados se eu pedir perdão, se eu confessar e pedir perdão, ele perdoa e a coisa fica resolvida. Agora, se eu não me voltar dos meus maus caminhos, ele sai da misericórdia e vai para a justiça. Que coisa triste. Olha lá, Isaías 55:7. Olha como Isaías relata o que Deus fala para ele. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus perdoa, gente. Deus perdoa. É só confessar e pedir perdão a Ele diretamente, não preciso de intermediário, não preciso de pessoa. Jesus morreu na cruz, rasgou o véu do templo do alto a baixo e nos deu acesso direto à sala do trono. Podemos nos chegar diretamente a Deus para confessar os nossos pecados e pedir perdão. E se a gente confessar os pecados e se a gente se desviar dos nossos caminhos maus, Deus perdoa. Olha quantas formas Deus usou, quantas pessoas e quantas formas Deus usou para dizer para o homem, volte dos seus maus caminhos. Oséias é um profeta, dos profetas menores, ele tem um livro, né? E em Oséias 1, versículo 2, está lá, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, com uma mulher infiel, para mostrar à terra, para mostrar a Israel que era assim que Israel estava sendo com o Senhor. Sabe, quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, mas tem certeza que você vai roubar 100 mil reais, aí ele olha para sua cara e fala assim, mas você não roubou os 10 centavos do troco do pão? Né? Ou ao contrário, né? O que Deus está fazendo através de Oséias é usar um exemplo para ilustrar para o povo que o povo ia achar aquilo absurdo. Um profeta se casando com uma prostituta, o povo ia achar aquilo inalcançável, inacessível, inacreditável. Mas era apenas isso, exatamente isso que o povo estava fazendo com Deus. Deus usando de uma estratégia didática excelente fez com que Oséias casasse com uma mulher prostituta, um profeta conhecido e sabido que era um profeta de Deus, fazer assim para que o povo entendesse tamanha a situação do povo, né, com relação a Deus. Deus como um marido, um esposo traído, um esposo como de uma esposa infiel, de alguém que não era fiel a Deus. Era assim que Deus, digamos, se sentia, era assim que Deus estava, porque Israel não era fiel a Deus. E nós temos sido fiéis? Será que a gente
tem sido fiel, nós pecamos, erramos e erramos muito. Erramos por julgamento, erramos por omissão, erramos às vezes por falar, às vezes erramos porque a gente age de um jeito que não era para agir, erramos porque não consultamos a Deus nas coisas da nossa vida, erramos por diversos aspectos. E Deus ama o seu povo e Ele tem compaixão das suas falhas e dos seus pecados. Veja, ter compaixão das falhas, ter compaixão do pecador, não é aceitar, muito menos é concordar com esses pecados. Ter compaixão é dar uma oportunidade, é mostrar, olha, você está errado, acerte, mude. Não é dizer o que você está fazendo não tem problema, né? Não é, veja bem, eu vou aceitar, deixa lá. Isso não é compaixão. Compaixão é dar a oportunidade de mudar, dar a oportunidade de corrigir, né? Apesar da compaixão de Deus, quando Israel errava, a destruição era certa. O povo caía no pecado, caminhava para o caminho errado e ia para a destruição. Segundo a Crônicas 36, o versículo seguinte, diz assim: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum, que é a próxima lição. Não houve remédio algum. Mas Deus avisou, Deus mandou, né? E o que a gente muitas vezes faz? Não é só os profetas do passado, não. Nós fazemos também. Quando a gente minimiza um pecado, quando a gente abstrai o pecado ou relativiza o pecado, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos zombando dos seus profetas. Nós estamos zombando das coisas que estamos ouvindo. Deus não deixa desse jeito, não. Deus não se agrada das coisas erradas, né? É interessante, o nosso comentarista, que o pastor Alonso colocou lá, atualmente nós superestimamos a compaixão de Deus e subestimamos a sua justiça. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Ou seja, nada vai acontecer, porque, veja bem, Deus é bom, mas peraí, mas Ele é justo. E ser justo, né, é você, como se diz, premiar aquele que está certo e corrigir aquele que está errado, ou castigar mesmo aquele que está errado. Eu não posso premiar o errado porque o outro fez bem. Não, cada um tem a sua paga pelo seu trabalho. Se eu trabalhar o dobro, eu ganho o dobro. Um cenário de justiça, né? Agora, um camarada que não trabalha a mesma quantidade do mesmo serviço não pode receber o mesmo salário. Isso se chama justiça. Deus é bom? Tanto é bom que Ele é misericordioso, Ele avisa, mas se eu não nos corrigirmos dos nossos maus caminhos, não tem jeito. Aí, meu irmão, não tem jeito. Porque Deus não faz concessões sobre a sua palavra. O certo é o certo e o errado é o errado. Não tem meio certo, não tem meio errado, né? As concessões que nós fazemos, muitas vezes para dizer, não é bem assim, veja bem, né? Uma vez um chefe comentando, né? Porque o camarada veio se justificar comigo, ele já começou com veja bem. Quando ele falou veja bem, eu já respondi para ele, veja bem quer dizer que o cara vai tentar me enrolar. Então, quando a gente fala veja bem, a gente está tentando se enrolar, a gente está tentando fazer uma concessão, a gente está tentando justificar algo que a gente sabe. No fundo, a gente sabe
que está errado. Veja, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Deus aceita o pecador do jeito que está, mas uma vez que o pecador deixa de ser pecador, ele se converte dos seus maus caminhos. Se converte, muda. Então a gente precisa ter cuidado com isso, para a gente não misturar essas duas características de Deus, a compaixão e a justiça. Na compaixão, ele vai dar oportunidade para o povo se corrigir, e na justiça, ele vai corrigir se o povo não fizer isso por si só, né? O que eu tenho pregado, o que eu tenho testemunhado, qual tem sido o testemunho da minha vida? Será que eu estou testemunhando compaixão de Deus, ou eu estou dizendo para os outros que Deus aceita o que vier e tá bom, não precisa mudar nada, né? Qual o meu testemunho? Meu testemunho está cheio de compaixão, né? As nossas palavras sobre Deus, para que as pessoas nossas palavras sobre Deus para as pessoas expressam o desejo sincero de vê-las livres do pecado, santas para viver o Evangelho de Cristo. Quando alguém vem comentar um negócio comigo, contigo, será que a gente veja bem, não tá certo, né? Poxa, é difícil, e a gente não dá uma palavra de dizer, olha, o caminho de Deus é esse aqui, o que Deus quer é isso aqui. Será que eu aceito tudo, ou será que eu estou apontando o caminho certo? Né? Como nós sentimos quando o ímpio é destruído? Será que eu fico feliz? Né? Ele caiu, ou a gente fica triste porque Deus deu a ele oportunidades que ele não aproveitou? Essas perguntas aqui fazem parte da natureza, eles caracterizam a natureza da nossa fé. Como tem sido a nossa fé? E a terceira característica aqui, o terceiro elemento dessa característica de Deus é a mensagem de esperança. Deus mandou mensageiros, né? E esses mensageiros vieram no passado, não se engane, ainda vem nos nossos dias, com mensagens para alertar sobre o erro e exortar ao arrependimento. Qual é a mensagem desses mensageiros, desses profetas? Né? O nosso comentarista aqui arrola 4 mensagens que aparecem nos profetas, sobretudo nesse tempo de Reis e Crônicas. Primeiro, o profeta ele vem denunciar o pecado. Ele vem dizer, parece óbvio, que o pecado é pecado, mas hoje a gente não pode dizer que alguns pecados são pecados, porque ofende, sabe? A pessoa não gosta, mas é pecado. Perante Deus, perante a Bíblia, é pecado. Então o profeta vinha e dizia que era pecado. Muitas vezes o profeta falava isso na cara do rei, né? E aí ficava até com medo de ser morto. Veja Elias, depois que matou os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Azera, ouviu de Jezabel que ia morrer, e deu no pé de nervoso. Necessidade urgente do arrependimento. Urgência. Esse é um sentimento que a gente precisa entender. Os profetas vinham trazer a denúncia do pecado, a necessidade urgente de arrependimento. Porque quanto mais tempo a gente fica no pecado, mais a gente vai se acostumando com ele, mais difícil depois é de se arrepender e de corrigir. E quanto mais tempo a gente fica, Deus vai perdendo a paciência dele, tá? O tempo dele acaba. O tempo de compaixão acaba e vai entrar um tempo de justiça. Na sequência, os profetas, no geral, também falavam da compaixão de Deus. Como Deus iria livrá-los se eles se convertessem. E no pior das hipóteses, quando o povo não se convertia e já estava vindo o juízo, o profeta falava em alguns deles, né, sobre a esperança de dias melhores. Em Isaías 1, por exemplo, a gente vê ali os capítulos 18, 19 e 20. Vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor.
Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres e se obedeceres, comereis o bem desta terra. Mas se recusares e fordes desobedientes, rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ai, 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 ai. Obediente ou desobediente? Vai fazer a vontade de Deus e ter vitória ou vai ficar insistindo, né? Veja, dizer que uma coisa está errada não é discurso de ódio. Dizer que uma coisa está errada, segundo a palavra de Deus, é dizer qual é o desejo de Deus, né? E que mal vai acontecer se você não fizer a vontade de Deus. A mensagem de Deus, a mensagem dos profetas, o teor das mensagens dos profetas que Deus mandou no passado era compaixão e esperança. Porém, a iniquidade do povo, ou seja, a corrupção do povo já era tão grande que muitas vezes o povo não dava a menor bola perante a inevitável queda de Jerusalém. Olha o que Jeremias diz, Jeremias 29, do 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, Jerusalém ia cair, e agora ele está profetizando para 70 anos à frente. Certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É engraçado que as pessoas usam esse versículo para dizer, né, Deus tem boas coisas para você. Mas olha o que está vindo antes. O povo está prestes a ser capturado, ser preso, ir para o cativeiro da Babilônia como escravo. Jerusalém, a capital, vai cair, e Jeremias está aqui, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Veja que Deus está permitindo a queda de Jerusalém, Deus está permitindo que o povo seja levado cativo. Deus já falou que tem que converter, que tem que errar, tem que confessar. O povo demorou muito a fazer, então Deus deixou ir, mas já dá uma mensagem de esperança para daí a 70 anos. Ou seja, vocês vão passar 70 anos lá, depois eu volto. A natureza da mensagem de Deus é despertar o ímpio dos seus pecados. Ele quer que quem está errando entenda que está errando. Ele quer demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. E ele quer encher um coração contrito de esperança. Ok? A mensagem profética, ela vinha para voltar, fazer com que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. Assim a gente deve manter esse padrão, né? Desde madrugada, bem cedo, né? Nós temos que exortar as pessoas ao arrependimento, à necessidade de pedir perdão pelos seus pecados, para que elas tenham temor ao Senhor e nós também tenhamos temor ao Senhor. Veja que grande misericórdia e compaixão o Senhor tem.
Antes de mandar a sua justiça, ele manda mensageiros para dizer o que está errado. Apesar da gente saber que a gente está errando, parece que a gente se esquece, parece que a gente apaga para essas coisas, finge que não está vendo e erra sistematicamente. Né? O teor da mensagem dos profetas era trazer alerta sobre a ira de Deus, alertar o povo para se corrigir, mas tinha uma questão extremamente interessante, importante. A mensagem era urgente, a mensagem era importante. Era tão urgente que Deus mandou os seus mensageiros de madrugada, desde bem cedo, desde sempre. Veja o senso de urgência. Como está o meu senso de urgência com relação às coisas de Deus? Primeiro, pessoalmente, como está o meu senso de urgência com relação a ler a Bíblia, orar, aprender mais de Deus e buscar estar com Deus? Né? Daquelas frasezinhas da internet, né? Quer passar a eternidade com Deus, mas não consegue orar 5 minutos. Ora, como que eu vou passar a eternidade com Deus se eu não consigo orar um tempinho? Né? Como é que estão essas minhas prioridades? Como é que está a minha vida? Como as coisas estão andando? E a questão da urgência para fora. Será que eu tenho falado às pessoas da mensagem do Evangelho? Eu tenho sido urgente com as pessoas que podem estar morrendo sem salvação porque não ouviram falar de Cristo? A mensagem da salvação, ela tem um senso de urgência, assim como a mensagem dos profetas tinha um senso de urgência. Precisava ser dito e precisava ser dito logo. Nós temos que falar e temos que falar logo, para pensar e agir. Temos sido zelosos com a grande comissão. Lembra que Jesus deixou uma missão para mim e para você? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. A grande comissão é para mim e para você. Isso até Jesus voltar. E é urgente, não é para deixar de fazer, é para fazer o tempo todo. Será que eu tenho sido zeloso com a missão que Deus me deu? É muito normal, é muito comum, normal não, mas é comum, que eu queira que as pessoas sejam zelosas comigo, mas eu não sou zeloso com as pessoas. Eu quero que todo mundo faça as minhas vontades, não estou afim de fazer a vontade dos outros. Não estou afim, né? A gente precisa ser zeloso dos dois lados e precisa ter urgência, né? Será que o meu testemunho expressa a compaixão de Deus ou será que eu estou expressando através do meu testemunho uma conformidade de Deus com o pecado, coisa que não existe? Falar que o pecado é normal é falar contra o zelo, falar contra a compaixão de Deus. Precisamos transmitir a mensagem que Deus nos deu, né? Veja que o canal de comunicação não pode degradar a mensagem. Se você pega o telefone e o telefone está picotando tanto, você não consegue entender o que a pessoa está falando. Se está com muito ruído, você não consegue ouvir a voz. O canal de comunicação, ele tem que estar limpo para que a mensagem flua corretamente. Será que eu tenho o coração cheio de esperança? Será que eu tenho o coração cheio de esperança? Ou será que o meu coração está vazio? Será que eu realmente tenho esperança? Hoje enterramos um irmão que faleceu essa semana. Passou um ano tratando câncer no pâncreas e ele não reclamou de nada. Por um ano sofrendo dor. Claro, pedia a Deus que aliviasse suas dores, ele pedia a Deus que acalmasse, que deixasse, conseguisse fazer dormir. Enfim, sofrimento sim, reclamação não. Como tem sido a minha vida? Nossa vida é breve, vai passar. Como tem sido a minha vida, como tem sido a sua vida? Será que a gente está cumprindo a missão? Será que a gente está falando para as pessoas
a vontade de Deus? Esse é o alerta que Deus nos faz. Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele é cuidadoso, nos traz uma mensagem de esperança, né? Mas ele compassivo era a outra palavra que eu queria lembrar, mas nós precisamos também ser zeloso e compassivo com os pecadores, levando a mensagem de esperança, mensagem fiel de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Que Deus nos ajude a viver e a estar no centro da sua vontade.